Nós estamos aqui de volta na live, então. Nós temos aqui o pastor Lucas. O senhor está por aí? Pastor Lucas? Cadê o pastor Lucas? Está dormindo, comendo uma feijoada? Estamos aqui esperando o pastor Lucas. Pastor Lucas, aí, cadê o senhor, mano? Eu fui no banheiro, tá muito frio aqui, ó. Vou fazer um chazinho aqui. Tá frio aí, tá frio? Olha tá demais. Ó, o meu traje de gaúcho tá aqui, ó. Pois é, tô vendo aqui, vocês estão começando o frio aí, né? Aqui tá começando o calor. Não, minha filha olhou na previsão, disse que vai piorar ainda. Ixi. Já nevou aqui, já nevou aí em São Joaquim, sei lá como é que é o nome. Ah, nevou aí? Aí neva, olha só. Peraí, pastor, que eu não sei onde eu botei meu óculos, espera só um pouquinho. Sem óculos, tá sem enxergar. Nossa, engraçado, né? Aqui neva, amado, aqui a neve cai forte, ao redor aqui da cidade, as montanhas estão ainda estão branquinhas, estão derretendo, a neve está derretendo aqui ao redor, está enchendo os lagos aí, muito, muito frio, muito frio os lagos, por causa das neves derretendo e enchendo os lagos. Então nós estamos nessa fase da primavera indo para o verão, né? Eu falo assim até por tempo, né, que eu acho que dia 22 agora oficialmente acaba a primavera, mas às vezes o clima não bate com o oficial, né? Mas aqui está, eu estou vendo aqui o barulho do vento aqui querendo arrebentar a porta. Pastor Lucas, deixa eu cair fora aqui, querido. Acabei perdendo o óculos aqui. Vou usar o outro que é para longe. Obrigado, pai. Só trazer aqui para nós o pastor Lucas. O nosso general, como o pastor tem falado aqui. Muito obrigado por trazer para nós aqui. Que o Senhor abençoe agora. Que ele venha falar as palavras, os sentimentos, o teu coração, das palavras íntimas, Pai, que o Senhor tem e o Senhor revela para aqueles que te amam e te procuram. Pedimos agora que o Senhor falasse, como o Senhor vem falando, através das orações, através dos louvores, através das mensagens. O Senhor conversa com todos. Grande é o Senhor, grande é o teu amor por todos nós. Conversa então agora, fala agora, usando a boca do teu pastor Lucas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. O senhor tem 25 minutos, queridos. Até mais. Amém. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Deus que abençoe a todos, né? Que está bastante frio. Então, vamos aqui na presença de Deus, né? Buscar a Deus através da palavra, da comunhão, né? Então, nós temos colocado nosso coração na presença de Deus porque nós estamos nos últimos dias e muitas coisas têm que ser ajustadas, né? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E muita coisa também a gente gostaria de entender, e às vezes a gente não entende, né? O que está passando, o que está acontecendo. E eu sou uma pessoa, às vezes, muito preocupada também até em fazer um diagnóstico de como que está a minha condição, né? A minha vida, para poder corrigir os pontos falhos, né? E a gente pensa que alguma coisa sempre falta. Por quê? Porque a gente gostaria de estar mais em comunhão, ter mais revelação, ou seja, não ter nenhuma dificuldade, né, de estar na presença de Deus. Só que algumas pessoas estão passando lutas em casa, mas a luta não é um sinal de falta de comunhão com Deus. O sinal de falta de comunhão com Deus é mais falta de vontade de orar, né, ou uma falta de ler a palavra, ou às vezes dificuldade de entendimento. Então a gente precisa corrigir esses pontos, né, buscando a presença de Deus. E tem hora que o coração da gente se endurece e a gente não sabe como tirar aquilo da gente. Então a gente tem que fazer um exame mais profundo, né? Nossa vida, nossa caminhada. Eu sempre fiz uma retrospectiva desde a minha infância, né? Até agora, para tentar entender o meu caminho, a minha jornada, para saber quais os pontos que eu andei errado, quais os pontos que eu andei certo, quais os motivos que me levaram a certas decisões, né, que na época parecia certo, né,
e que depois trouxe consequências ruins, né? Então a gente faz toda essa análise aqui para poder extrair alguma informação que a gente, quando lê a palavra de Deus, a gente possa se identificar em algum ponto, né, que a gente reflete na palavra. Então a gente olha na palavra e fala assim, poxa, essa parte serve para mim. Então, por exemplo, se você olha em Salmos, né, você vê que Davi passou por muitas fases na vida dele, muitas. E aí você vê que alguma parte que ele fala parece com aquilo que você está vivendo naquele dia, naquele momento. Aí aquela palavra te ajuda, aquela palavra te consola, ela te dá uma instrução sobre como você sair daquela dificuldade. Então aí você vai absorvendo o conhecimento. E você pode pegar provérbios também, né? Eu sempre falo que o Salmo, ele ordena melhor o coração, ele faz o teu coração ficar mais purificado, mais acertado com Deus, porque o coração de Davi era um coração que temia Deus. Então, teve muitos salmos de Davi, tem salmo de Asaf, até salmo de Salomão tem, né? E o que acontece? O livro de Provérbios, ele também estrutura você, ele estrutura o seu pensamento. E qual é o que a gente espera depois que a gente está numa situação conflitante, a gente lê a palavra ou lê salmos, provérbios, você espera que você mude aquela atitude, que você pratique aquilo que você está lendo, e na prática você vá conquistando uma posição espiritual melhor. Então tem hora que você parece que você fica num impasse, e você não entende por que você está ali repetidamente, vamos supor, já faz 50 vezes, vamos falar, 100 vezes que você está passando a mesma situação de novo, ela se repete, se repete, se repete. E você não queria que ela repetisse mais, você queria sair para um outro nível. Você queria virar aquela página, e aquele problema, e parece que ele refaz, sabe? E às vezes até quando você dorme, né, você tem sonhos angustiosos, sonhos que mostra que você está num caminho de aflição, de angústia. Você queria não ter um lugar perfeito, porque aqui nessa terra não é um momento, um lugar para ser perfeito. Mas aquilo, pelo menos, que você se sentisse que você está crescendo, que você está amadurecendo, que você está conquistando uma posição espiritual mais profunda, mais de comunhão. E eu chamo essa posição de amadurecimento, onde você deseja mais conteúdo de Deus. E eu, particularmente, né, mesmo pregando, eu ensinando, eu desejo mais conteúdo de Deus. Então, assim, quando você compra uma roupa, aí você vai lá no espelho, veste aquela roupa e você testa para saber se a roupa cabe bem em você, né? A noiva também, quando ela se prepara, ela vê. Aí tem a costureira ali do lado, né, que vai fazendo os arremates ali no vestido da noiva. Então, a mesma coisa somos nós hoje, né? A gente está querendo fazer esses arremates, ver esses pontos que a gente precisa dar o toque final. E às vezes a gente não entende que o nível que a gente raciocina é diferente daquele nível que Deus julga a gente. Porque às vezes você age ou intenciona as coisas diferente do seu pensamento. Você pensa uma coisa e faz outra. Ou você tem um sentimento que a imagem que você tem de você no seu pensamento é diferente daquele verdadeiro sentimento. Então é bom você pedir a Deus para fazer um diagnóstico, perguntar para o Senhor como é que está a sua vida, para que Ele mostre, quando Ele mostrar, você ficar feliz de você ter a chance de mudar aquilo, né? Não através de você, porque a gente não muda nada, mas através daquilo que Deus vai fazer em você, daquele modelar que a palavra faz em você. Então, por exemplo, você pode também pegar profecias dos últimos tempos, perceber qual posição que você está hoje
para que você não caia no engano que aquelas profecias estão apontando para o futuro. Então, tem muita gente que não está olhando para o que está acontecendo no mundo e nem está olhando para aquilo que as palavras de Deus já profetizaram, né? A palavra de Deus já profetizou sobre os últimos tempos. Então, ele está andando à toa, ele está correndo risco, porque se Deus mostra uma palavra do final dos tempos, né, que está se cumprindo hoje, é para você se prevenir e não cair naquele engano que está profetizado, naquela palavra que Deus está avisando, né, para que você não vá para aquele caminho ruim. Então, você organiza a sua vida interiormente, né, com salmos, provérbios, e exteriormente com as atitudes e com as profecias que Deus mostra, né, para não se apegar às coisas materiais, né, porque tudo isso vai mudar de repente, para mortificar a sua carne, que é uma coisa que a gente precisa sempre, né, e também para obedecer. E a gente, às vezes, está tão acostumado a fazer as coisas do jeito da gente, querer fazer do jeito da gente, que a gente tem um orgulho lá em cima. A gente não aceita mudar a nossa opinião ou obedecer a Deus. E aí a gente obedece a Deus somente naquilo que a gente acha que deve obedecer, e aquilo que não é, você não obedece. Aí você começa a fazer um mandamento pessoal para você. Uma Bíblia recortada, não a Bíblia, a palavra toda. Uma Bíblia recortada, aquilo que você entende e acha que é o certo. Então, aí, o que vai acontecer? Você não vai estar totalmente integrado na presença de Deus, você não vai estar totalmente íntegro, né, dentro do coração de Deus. Porque você precisa pegar a palavra como um todo. Você precisa entender tudo, né, como uma única revelação. Então, você já sabe que Jesus é Deus em carne, que ele morreu pelos seus pecados, que ele ressuscitou, que você precisa abandonar as coisas erradas. Por quê? Porque não é assim, você tem que fazer. É porque você está escolhendo fazer, porque você tem uma proposta que Deus fez para você, que é da vida eterna. Então, é por causa dessa proposta da vida eterna e que você vai ser semelhante a Jesus, então você reconhece que ele é um santo, poderoso, puro, justo, e você quer ser igual a ele. Então você tem um modelo e você quer que ele molde você nesse modelo, né? Então a gente tem na palavra lá, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo queria ser como Jesus era. Ele estava imitando Jesus na maneira que ele estava vivendo na Terra. Então tem vários e vários exemplos, né? Que está na palavra onde a pessoa está se modelando, ou deixando Deus modelar, né? Para que ela se torne semelhante a Jesus. E como a gente já aprendeu aqui, né? As pessoas religiosas, elas vão querer seguir a letra, a palavra na letra. E a Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica. Então, é o espírito que tem que dar vida na palavra para você entender. Então, a pessoa religiosa, ela vai criticar os outros pela Bíblia. E ela vai julgar as pessoas pela Bíblia. Então, ela vai usar a palavra, ela vai machucar e magoar as pessoas. Mas aquele que é do espírito, ele vai julgar a si mesmo pela Bíblia e ele vai se sentir o menor de todos para não julgar ninguém. Então, olha a diferença entre a pessoa religiosa que lê a Bíblia e julga os outros, e aquele que lê a Bíblia e julga a si mesmo, e por julgar a si mesmo, ele não tem condição, ele não vê condições de julgar ninguém, porque ele se vê o maior dos pecadores, e se ele é o maior dos pecadores, como que ele vai julgar um outro se o outro está até melhor que ele? Então, essa é a condição que a gente precisa ter de humildade, né?
e saber que todos nós estamos sujeitos a fraquezas. Então, aquela pessoa que julga o outro, ela acha que ela é forte. Por quê? Porque ela acha que o outro deveria viver conforme ela pensa que vive, né? E isso faz ela ser orgulhosa, porque ela está conquistando as coisas pela força e não por rendição. Então, ela está limpando o vaso, como disse Jesus, por fora e não por dentro. Porque nós não temos condição de limpar o vaso por dentro. Então, o religioso, ele limpa por fora. Mas quem tem condição de limpar o vaso por dentro é só o Senhor. Então, para ele limpar o vaso por dentro, você tem que deixar ele limpar, e você tem que se entregar para ele. E não ser uma pessoa julgadora, mesmo usando a palavra. Você tem que usar a palavra para julgar você e não julgar os outros. E você, pela palavra, ser limpo por dentro. E aí você realmente vai ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Porque você está deixando Jesus moldar o seu vaso, e não você está querendo moldar os outros. Então, quando uma pessoa começa a falar uma palavra, às vezes a pessoa está querendo abrir o coração com você. Aí você levanta a mão e fala, eu não concordo. Então, você já está fazendo um juízo de valor de certo e errado sem ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa está querendo contar um problema para você, para ver se ela, naquela conversa, as duas pessoas ali conversando, encontre uma solução, encontre uma revelação. Então, às vezes, ela tem até esperança de que Deus dê uma revelação naquela conversa. E aí você não, você já entra em julgamento. Eu não quero nem ver isso. Né? Eu não quero nem ver esse vídeo que foi postado aí. Eu não quero nem ouvir essa conversa. Ora, Jesus ouvia todo tipo de gente. Você acha que ele não ouvia? Ele via e ouvia todo tipo de queixa, todo tipo de reclamação. Mas ele aceitava ouvir para poder trazer o quê? A cura, a mudança, a libertação. E não, ele não aceitava ouvir, ou ele não repudiava ouvir, ele aceitava ouvir. Né? Então ele não era um julgador, ele era um perdoador. Ele era um transformador. E às vezes a pessoa acha que está servindo a Jesus só porque ela carrega uma Bíblia e ela está sendo um julgador. Então, às vezes, as coisas que o outro está falando está mais certo do que aquilo que você está falando. Então, se você realmente concordasse com a verdade, você ia pegar a parte do outro, a parte sua, ia conferir. Se o outro tiver errado, aí Deus teria que mudar o outro. Mas se você tiver errado, é você que tem que mudar. Mas pelo menos ali naquele confronto você saberia. Mas se você não quer ouvir o outro, então você vai ficar só com uma parte, a sua, né? Então você não vai saber se você realmente está certo. Esse é o problema. Então a realidade que Deus criou, ela está baseada em Jesus. Tudo que existe está baseado em Jesus. Então, a verdadeira razão que as coisas existem, existe porque está em Jesus para existir. Então, você às vezes está dando uma razão diferente para as coisas que não é a de Jesus. E você acha que está certo. E se você dá uma razão diferente e você acha que você tem razão porque está com uma razão criada pelas suas próprias ideias, e se você não compara para saber se aquela razão é a de Jesus, você está contra. Né? Lembra lá do publicano e do pecador? Lembra lá do fariseu que foi orar? Né? Dizia, eu não sou como esses homens. Batia no peito, ele se achava o certo. O infalível. Aquele que nunca errou. E aquele outro lá batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu reconheço os meus pecados, mas eu estou numa condição terrível.
por favor, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus falou, quem que desceu justificado para casa, né? Porque o templo, ele fica no monte. Então, a pessoa tinha que subir lá no monte para ir no templo. Ele falou que desceu justificado para casa. Porque o justificado não é aquele que se justifica a si mesmo. O justificado é aquele que deixa Deus justificar ele. Aquele que se justifica a si mesmo, ele se veste com trapo de imundícia, como está escrito lá em Isaías. Então, a minha justiça, quando eu me justifico, eu estou vestindo trapo de imundícia. Quando eu deixo Deus me justificar, aí eu estou vestindo vestes nupciais. Por quê? Você conhece tudo do céu e da terra? Não. Você consegue julgar todos os casos? Não. A gente não consegue julgar nem a nossa própria vida. Às vezes a gente acha que está errado e está certo. Às vezes a gente acha que está certo e está errado. Então a nossa visão entre o que nós raciocinamos e o que de fato são as coisas em nosso coração são diferentes. Então o que é a sabedoria? Sabedoria é quando você realmente se vê como você é. Quando você se vê diferente do que você é, você não está sendo sábio. Está sendo, às vezes, hipócrita. Então, quando você se vê como você é, você se humilha. Você pede perdão. Você reconhece o seu erro. Você teme a Deus. E aí você começa a andar na sabedoria. Você veja a diferença. Por quê? Porque nós estamos sendo tirados do lodo, da lama, para ir ao céu. Então, quando você olha para você mesmo, o que você reconhece? A sua fraqueza, a sua pequenez, a sua fragilidade. Então, a posição de humildade, porque até humildade e humo humano vem do humo, solo. Então, você está como se colocando no nível do solo, no nível daquilo que Deus criou lá no princípio. Por quê? Porque quando você chegar na presença de Deus, que Deus se transformar, e você for semelhante a Jesus no final da sua história, da sua vida, você vai ver que todo aquilo que aconteceu não foi porque você foi o melhor, mas porque Deus te deu graça e você respondeu à graça de Deus. Como Paulo fala que eu cooperei com a graça de Deus. Mas sem a graça de Deus, eu sozinho não conseguiria chegar na estatura de Jesus. Mas tem pessoas no mundo hoje que estão se esforçando de si mesmas para chegar à estatura de algum ser espiritual. Os gnósticos, por exemplo, eles têm uma visão de que existe um ser elevado lá, que eles dão um nome lá, um nome qualquer que eu não lembro exatamente aqui, né? Mas até Jesus, eles colocam como espírito elevado e não como filho de Deus que se fez carne. E eles querem se elevar espiritualmente. Então, eles fazem aquele esforço de crescimento. Então, a salvação deles é por eles mesmos, mas eles não chegam ao reino do céu. Porque a própria palavra diz que ninguém venha ao Pai, venha porque Jesus já está lá no Pai, senão por mim. Então, é Jesus que vem e desce, te dá a graça de Deus e te levanta para ir lá. Então, você consegue chegar até o Pai porque Deus está te levantando e não porque você se esforça de si mesmo. Então, a religião, o religioso, ele pode fazer jejum, ler a Bíblia, porque ele se esforça de si mesmo. Ele não deixa Deus tratar o coração dele. E o gnóstico também faz a mesma coisa. Então, tem pessoas que saem do mundo, né, e se convertem a Jesus. Mas tem religiosos, né, que são como os do mundo. Qual é a diferença? Que ele está com uma capa coberta. Aí, se ele se esforça, ele não entra na graça de Deus, ele entra no gnosticismo, que é a salvação por seu próprio esforço e elevação pessoal. E aí não é a verdadeira vida eterna. Por isso que acontece até de pessoas ter EQMs falsas.
Porque ela se eleva tanto espiritualmente, mentalmente, que os demônios vêm e enganam ela. E por isso que ele fala que existem ministros falsos, apóstolos falsos, né, profetas falsos. Por quê? Porque aquela espiritualidade não é de Jesus, é de um outro ser. E hoje está cheio isso, está muito saturado. Na internet hoje tem vídeos e vídeos blasfemando do caminho de Deus, né? E exatamente isso é que está a ponto de acontecer. Quando aquela serpente que está aí funcionando nos computadores, que eu não vou falar o nome aí, o Sujão já sabe, aquela inteligência lá, o povo está consultando ela. Então, quando ela souber o suficiente, ela vai saber o suficiente para enganar você com a própria Bíblia. E quem é que está ensinando a Bíblia? São esses pastores que estão buscando pregação na própria inteligência da serpente. E o que vai acontecer? As pessoas, né, estão se preparando para o próprio engano que elas vão alcançar. Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Você não pode pegar o caminho que Deus deu através de Jesus e colocar outro no caminho para te levar para lá, para onde ele está. Amém? Amém. É muito complicado, cada vez vai ficar mais complicado. E outro alerta aqui. Para os novos, parece que pintou aqui um dos seus fãs aqui, um dos que assistem os seus vídeos, Diego Miguel, um forte abraço, dando um abraço no Senhor. Ele ouve as suas mensagens e tudo do canal. E você é novo, eles poderiam perguntar, né, pastor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber desse engano que está chegando? Como que eu posso ir para... O que eu posso fazer? Né? Eu não tenho sabedoria, eu não tenho, sabe, eu estou começando. O que o senhor poderia falar para as pessoas que estão com medo desse engano chegando? Então, vamos lá. O engano, ele pode começar a ser resolvido desde o zero. Vamos lá, o zero é assim, você é um pecador que precisa de salvação. Se você não se considerar um pecador, você já tem um engano. Então, vamos tirar o primeiro engano. Você é um pecador e precisa de Jesus. Segundo lugar, quem te salva é Jesus, não é você que se salva. Então, você se arrepende e pede para ele te conduzir. Terceiro nível para acabar com o engano. Você se humilha e pede para Deus trabalhar em você para que você não caia no gnosticismo, que é essa busca espiritual que o mundo vai chegar. Então, olha, a serpente da inteligência, ou a inteligência da serpente, eu não vou falar aí para não dar outro nome, ela vai produzir, olha só, tratamento médico, mudanças no seu corpo, ela vai produzir mudanças na sua mente, uma sociedade onde tudo vai funcionar, mas tudo é controlado, e ela vai te dar uma falsa felicidade. Então, esse engano, ele vai vir com todas as coisas que hoje o mundo diz que tem para oferecer, ou seja, vão anular a cruz de Cristo, vão dizer que nós não fomos feitos por Deus, e sim por seres de outro planeta, então vão apresentar uma nova civilização evoluída para trazer essa evolução para cá, vão oferecer um progresso, né, onde tudo vai funcionar perfeitamente através da inteligência da serpente. Então, veja só, e você vai, se você cair nessa armadilha, o que vai acontecer? Você vai desprezar o reino de Deus, você vai desprezar a promessa de Deus de te ser transformado à imagem e semelhança, em corpo incorruptível. Por quê? Porque o que tem aí para oferecer é um mundo paralelo. Paralelo ao Evangelho. Então você precisa perceber, vamos dizer assim, quais são as ofertas que o inimigo está fazendo em imitação àquilo que Deus tem na sua palavra. Porque Deus tem uma promessa de te transformar num corpo incorruptível. Mas a inteligência da serpente também quer te dar um corpo super poderoso através do transhumanismo e através da inteligência da serpente. Entende? Tá vendo os dois paralelos aí? Tá dando para ver? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso na live. Acabou o nosso tempo, Zé. Vai ser muito importante para o tempo que está chegando aí, vai ser extremamente importante. Forte abraço aí, Diego, também.
Vai ser muito importante. E se vocês são novos e não sabem o que fazer, eu diria, fique conosco, fique conosco. Isso. Eu acho que nós estamos aí no caminho certo, mas fique conosco que a gente vai mostrar a vocês aí, tá? Se você não sabe para onde vai, eu estou assim, pode ficar aqui, fica no canal, a gente acredita que nós estamos seguindo o caminho do Senhor. Meu querido, o senhor faz oração para o povo, ao redor do mundo, para as pessoas? Amém. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, tira de nós, Senhor, toda a pretensão e presunção de nós mesmos, de acharmos que nós conseguimos fazer as coisas, porque o homem, Senhor, se engana que quando ele faz algum culto religioso, Senhor, vai lá para a cidade do Acre tomar ayahuasca, ou faz alguma meditação transcendental, ou bebe alguma droga para subir no mundo espiritual, ele acha que ele está isento de ser contaminado pelo maligno. Quando ele busca de sua própria força a capacidade para ser uma outra pessoa, ele esquece que o inimigo penetra a sua carne e engana seu coração. Por favor, Senhor, que as pessoas percebam que é só por Jesus e é só por sua graça, sua misericórdia que nós alcançamos, porque nós não temos essa capacidade de nos autoelevarmos, Senhor. Que nós possamos ser uma pessoa rendida a Ti, quebrantada, Senhor, tirada esse orgulho, tirada essa autossuficiência. Que nós tenhamos o amor por Ti, Senhor. Assim como Tu nos ama, assim como o Pai nos ama, nós possamos responder esse amor. Que nós possamos deixar o Senhor tratar nosso coração. Dá-nos uma mente e um coração sensível para ouvir a Tua voz. Submeter, Senhor, a Tua palavra e aprender, Senhor, de Ti diretamente, sem precisar de uma inteligência da serpente. Em nome de Jesus, nos faz mais fiéis, amantes da verdade e dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor abençoe você, a sua filha, a Liz, e a sua casa ser bem protegida, toda protegida por Jesus. Em nome de Jesus, abençoe então, Pai, o pastor Lucas e a casa dele, a Liz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.